Mateus capítulo 10, verso 16. Jesus diz: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. É um envio totalmente carregado de contrassenso. A falta de bom senso em tal envio. Quem manda ovelhas para o meio de lobos? Só um louco? Ou somente aquele que possa cuidar delas em tal ambiente? Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Será isto mesmo? Na realidade, no mundo natural, quem quer que envie ovelhas para o meio de lobos, envia-as para serem mortas, inapelavelmente. Mas Jesus está falando de uma realidade de outra dimensão, de outra natureza. Ele está dizendo que no mundo espiritual, no mundo dos antagonismos, dos encontros hostis, na experiência de todos nós neste planeta caído, de cardos e abrolhos, embebido em sangue, em morte, em calamidade, que adensa a sua atmosfera de injustiça e de perversidade, sendo nós habitantes deste ambiente, sendo nós espíritos presos nestes corpos de morte no espaço-tempo, e vivendo todas as ambiguidades e ambivalências de que o nosso ser não está alinhado em si mesmo. Nosso espírito, alma e corpo não estão alinhados, estão em estado de desalinhamento, de desarmonia, de desconectividade. E considerando ainda mais que as lutas e as batalhas e os enfrentamentos que nós temos que viver na presente existência não são de uma natureza só, mas também são multidimensionais. Brotam de dentro de nós, da nossa natureza, brotam de fora de nós, do conjunto ambiental, sistêmico, de valores e de relações que constitui a humanidade, o encontro humano, e os sistemas que daí decorrem, que controlam a vida dos indivíduos, e mais a intervenção de forças espirituais, de forças pneumáticas do mal nas regiões invisíveis, buscando penetrar-nos, desviar-nos, confundir-nos, iludir-nos, ludibriar-nos. É neste ambiente, considerando esse todo, e não um envio de ovelhinhas para uma matilha, não, considerando essa descrição multifacetada que eu acabei de fazer, que Jesus diz: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Com isso ele estava ensinando que a única maneira que eu tenho de passar incólume pela diabrice dessa vida, que começa dentro de mim mesmo, que se expressa na doença coletiva dos nossos encontros,
que ganha concreção nos sistemas perversos das nossas construções e que vive sob o tacão influenciador e sutil de forças espirituais do mal, a única maneira de vivermos e vencermos neste ambiente é existindo e sendo ovelhas no meio dos lobos. É estranho, mas nesse conjunto de coisas os lobos não sabem como tratar as ovelhas. Que não sejam ovelhas insensatas, que não sejam, obviamente, as ovelhas tolas, que não sejam as ovelhas crédulas, que não sejam as ovelhas idiotadas, as ovelhas autoenganadas, que não sejam as ovelhas que já vestiram os seus próprios lobos de ovelhas para se entregarem à destruição sem aviso prévio de nenhuma consciência pessoal. Não sendo essas ovelhas, mas sendo as ovelhas de Jesus, ouvindo a voz do pastor, a única maneira, preste atenção, de vencer na multiplicidade desse mundo de lobos, que eu repito, começam em mim e ganham todas essas outras dimensões, é sendo essa natureza de ovelha. Como é a natureza dessa ovelha? Jesus explica. Como é o ser dessa ovelha no meio dos lobos. Sede, portanto, por causa disso, porque vocês são ovelhas enviadas por mim para o meio de lobos, sejam esse tipo de ovelha por causa disso, para vencerem esses lobos, sejam assim, é o que Jesus está dizendo. Prudentes como as serpentes. Ovelhas prudentes como as serpentes. Nunca foi tão urgente, necessário e profundo que as ovelhas sejam prudentes como as serpentes. Não embarque em nada. Não se empolgue com nada. O Evangelho não tem nenhuma outra nova revelação a ser acrescentada. Não há nenhum outro anjo faltando a trazer um último livro a ser lido. Não há nenhuma outra visão a nos ser dada que sirva de chave hermenêutica e pedra filosofal para o entendimento da Escritura. Não. Não há nenhum Cristo a vir, nenhum profeta final a aparecer que me mude a revelação, que me altere e que me agregue qualquer coisa ao que de Jesus procede. Não há mais nenhum logos a ser esperado, nenhum verbo a ser aguardado, nenhuma completação da obra da cruz e da ressurreição a ser concluída, está consumado para sempre. Carregue dentro de você essa certeza, essa prudência. Carregue dentro de você essa certeza, essa prudência, de que a gente discerne seres humanos não é pelos exorcismos que praticam, nem pelos milagres que realizam, nem pelas profecias, nem pelas paranormalidades, nem pelos segredos de corações nossos que nos contem, não. Pelos seus frutos é que os conhecemos. Qual é o fruto do Espírito? Fruto do Espírito não é milagre, o fruto do Espírito não é profecia, o fruto do Espírito não é exorcismo, o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é bondade, é benignidade, é fidelidade, é sinceridade, é honestidade, é pureza, é mansidão, é verdade, é domínio próprio. Sede, portanto, prudentes, pelos seus frutos os conhecereis. Esse tipo de ovelha que se tem que ser
para passar vitorioso pelo meio dos lobos. Prudente como as serpentes, não cínico, não impermeável, não descrente, não completamente cético e ácido, não, jamais. Ao contrário, crente, 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 como uma ovelha, prudente, 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 como uma serpente, simples, 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 descomplicado, no olhar, na análise, na interpretação, na observação, na valoração do que é importante e essencial, simples, na capacidade de não se impressionar. Não é um simplista impressionável, é um simples não impressionável, simples como as pombas que passeiam aparentemente distraídas à nossa volta, mas estão prontas para voar. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Por causa disso, sejam prudentes. Prudentes. Confiram tudo no Evangelho, tudo na palavra. Confiram tudo com o Espírito de Cristo. Se é como Jesus, se é puro como Jesus, limpo como Jesus, sincero como Jesus, verdadeiro como Jesus, misericordioso como Jesus, transparente como Jesus, então me serve. Prudentes como as serpentes, simples, sensatos, livres e vigilantes, entes do paradoxo, assim vos envio, puros e atentos, assim vos envio, crentes, mas não crédulos, assim vos envio, cheios de esperança, mas não impressionáveis, assim vos envio, com vontade de que a existência humana se regenere, mas sem nenhum tipo de ideia fantasiosa sobre o significado milagroso da conversão. Assim eu vos envio abertos para Deus, mas nunca abertos para acolherem nenhum profeta, nenhuma profecia que não seja exatamente e exclusivamente aquilo que o Evangelho corrobore. Se for a menos, jogue fora. Se for a mais, abomine. Sede, portanto, prudentes como as serpentes, simples como as pombas, e andem como ovelhas no meio dos lobos, não temam nada.